para a palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos falando, irmãos, da igreja primitiva, e não tem como separar a igreja primitiva da oração. A oração talvez seja a marca principal da igreja primitiva. Era uma igreja que amava a oração, pautava a sua vida na oração. Os discípulos, os apóstolos, eles pediram uma certa vez ao Senhor Jesus, veja que interessante, que eles não pediram para o Senhor: Senhor, ensina-nos a fazer milagres, ensina-nos a falar tão bem como o Senhor fala, ensina-nos a ressuscitar mortos. Os discípulos não pediram isso para Jesus, mas Jesus tinha uma vida de oração tão profunda, que os discípulos no capítulo 18, ou no capítulo 19 de Lucas, deixa eu me certificar aqui, irmãos, para não falar errado para os irmãos, Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 18, o Senhor está explicando para os discípulos a parábola do juiz iníquo, e Lucas registra da seguinte forma: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A oração, irmãos, ela é algo que tem se tornado um desafio para a nossa vida, porque, irmãos, a oração, nem toda oração ela é ouvida, nem toda oração ela é atendida. Se a oração não estiver enquadrada nos critérios bíblicos, pode se tornar simplesmente um sacrifício de tolo. A oração, ela deve ser, irmãos, pautada por como a Bíblia nos ensina. E nós vamos continuar meditando sobre isso na noite deste dia. A oração, irmãos, ela não precisa ser só de um jeito, como temos igrejas que pregam que a igreja deve orar, as pessoas devem orar apenas de joelhos. Porém, irmãos, a nossa cultura, o nosso aprendizado herdado de geração após geração, é nos prostrarmos diante de Deus, de joelho, ou mesmo prostrado. O apóstolo Paulo fala que, por causa daqueles que ele orava, ele diz assim: olha, por vocês me ponho de joelho diante de Deus. A ciência comprova, irmãos, que quando nós nos ajoelhamos em oração, dispara ou ativa uma parte, uma região do nosso cérebro, que é conhecida na ciência como o ponto de Deus no nosso cérebro. Provavelmente, irmãos, Deus, conhecendo a sua criatura, já nos desenhou, já nos projetou para que, quando nós estamos de joelhos, algum hormônio, alguma coisa no nosso ser, no nosso cérebro, ative o nosso cérebro, para que ele fique mais sensível às coisas de Deus, para que ele veja as coisas com mais clareza. Por isso, irmãos, isso é atestado cientificamente. Quando a pessoa está de joelhos orando, o cérebro, ou esta região do cérebro, ele é ativado de uma forma maior. Mas isso não pode fazer com que nós nos tornemos irmãos igual uma seita que tem por aí, que os irmãos têm que orar só de joelhos. E mais, não pode ajoelhar de costas para o altar, tem que ajoelhar de frente para o altar. Pronto, irmãos, só nesse ato já se tornou uma idolatria. Tanto a oração quanto o altar se tornaram símbolos de adoração.
Irmão, você pode orar virado para Jerusalém, como fazia Daniel, e a Bíblia não relata mais ninguém que se virava para Jerusalém para orar. Você pode orar virado para Nova York, virado para Brasília, virado para Cardeal, você pode orar virado para qualquer lugar, irmão, mas isso é o seu físico. O que precisa de verdade é o teu coração estar voltado para o Deus que ouve as nossas orações. Glória ao nome do Senhor. Amém? Muito bem, irmãos. Então, outras coisas que são importantes, irmãos, são princípios da oração. Você pode orar em silêncio. O crente pode orar em silêncio. E tem coisas, irmãos, que deve ser orado em silêncio. Eu vou pedir para os irmãos deixarem todos usar, irmãos, em 23 graus, por favor, tá bom? Esse negócio aqui tá gelado. Se os irmãos puderem, 23, eu vejo que tem irmãs ali que estão até com frio ali. Aqui tem um controlezinho aqui, irmão, por favor. Ó, deixa tudo em 23, por favor. Isso, 23, tá bom? Todos eles. Muito bem, irmão. Me perdoe. Aperta para trás. Vai para 23. Isso. Muito bem, irmãos. Voltemos aqui. Orar em silêncio. Tem orações, irmãos, que a gente... Imagine uma irmã pede oração para o pastor: pastor, olhe para mim que a coisa está feia lá em casa. Aí eu me ajoelho aqui no púlpito, irmãos, e começo a orar no meio dos pastores aqui, e a irmã confidenciou para mim, ou o irmão confidenciou para mim, algum problema que está tendo, e eu oro: Senhor, tenha misericórdia, que a casa da irmã Joana, ou a casa do irmão Toninho, irmão, Senhor, está só misericórdia, coloca as tuas mãos, repreende o inimigo, que a coisa está feia lá na casa do irmão Toninho. Irmão, isso não é uma oração sábia, né? A oração, obrigado, irmão, a oração é algo maravilhoso. Deus ouve essa oração, Deus ouve, irmãos, Deus ouve porque Ele é misericordioso, né? Mas tem oração que ela deve ser feita com silêncio, com sabedoria. Pastor Raimundo sempre conta que o pastor Cícero Canuto de Lima, que era muito rígido, irmãos, em tudo. O pastor Cícero Canuto de Lima, irmãos, ele era um homem muito austero, muito severo, e ele falava para os seus obreiros, ele repreendia os seus obreiros quando orava assuntos, irmãos, particulares em voz alta. Não é sábio fazer isso, não é sábio fazer dessa forma, né? Pastor Cícero Canuto de Lima, por exemplo, ele repreendia, se alguém pregasse alguma coisa fora da Bíblia, ele mandava a pessoa parar. Eu fico imaginando, irmãos, nos dias de hoje, pelos púlpitos afora, se o pastor Cícero estivesse vivo, irmãos, ele não ia parar sentado na cadeira do púlpito, porque os pregadores estão, irmãos, pregando cada vez mais heresias. Pastor Cícero Canuto de Lima, por exemplo, não aceitava que falasse para ele que o irmão, quando morreu, ele passou para o Senhor. Nós falamos dessa forma para dourar a pílula, né? O irmão passou para o Senhor. E ele falava: não, o irmão passou para o Senhor quando ele saiu do mundo e aceitou Jesus, mas o irmão perdeu a vida. Pois é, então o irmão morreu, o irmão não passou para o Senhor, o irmão morreu, né? Ele não admitia que os obreiros falassem a palavra chato. Eu sou muito chato. Ele não gostava dessa palavra, porque o chato é um carrapato, irmãos, que dá nas partes íntimas do homem. Então, o pastor Cícero Canuto não admitia que os obreiros utilizassem esse termo, tá? E eu aprendi isso através do pastor Raimundo. Então, eu também ensino dessa forma, irmão. Utilize, não use chato. Fala: essa coisa aqui está muito aborrecível, né? Não estou chateado, estou aborrecido. Usa assim, irmão, tá bom? Então, a oração, irmãos, pode ser feita em silêncio. Aliás, é um grande desafio orar em silêncio. Precisa de uma concentração maior para você orar em silêncio. Mas aí também, irmãos, é uma forma de você exercitar a sua fé, porque você sabe que Deus está ouvindo, só Ele está ouvindo, e ninguém mais. Glória ao nome do Senhor. E eu vou dizer mais aqui para os irmãos: orar em silêncio, irmãos, não é para o inimigo não ouvir. Não se preocupe com o inimigo. Tem pessoas que ficam preocupadas: eu vou orar baixo, ou vou orar em silêncio, porque senão o inimigo vai ouvir. Irmão, e se o inimigo ouvir? E se ele ouvir, o que é que tem?
Qual é o problema se o inimigo ouvir? Você crê mais no Deus que você está orando ou no inimigo que está ouvindo a sua oração? Você pode orar, irmão, e o inimigo pode ouvir, ele vai querer atrapalhar, mas coloque a sua fé no Senhor, que ele vai te atender, o inimigo goste ou não, desde que você esteja orando dentro da vontade do Senhor. Glória a Deus. Essas coisas precisam ser faladas, irmão, porque senão a gente perde muitas oportunidades de fazer aquilo que Deus quer. Mas a oração em silêncio é um exercício de fé também. Abre a sua Bíblia, por favor, irmãos, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13, e vamos comparar com Mateus 6 e 7. 1 Samuel 1,13 contra Mateus 6 e 7. Por favor, leia 1 Samuel. Amém, glória a Deus. Agora eu pergunto, irmãos, Ana foi atendida na sua oração em silêncio? Foi ou não foi? Amém? Foi, glória a Deus. Mateus 6 e 7. Achem para mim, irmãos, enquanto acham Mateus 6 e 7, achem para mim, irmãos, a oração do travesseiro. Acha aí na Bíblia a oração do travesseiro. Falai sobre a vossa cama e calai-vos. Acha esse versículo para mim aí e fala para mim a referência, por favor. Mas leia para mim antes, Mateus 6 e 7. Amém? Olha aqui, irmãos, aqui estamos um contraste, a oração silenciosa de Ana e a oração que a pessoa fala, e aquilo vira um filactério, aquilo vira um mantra, aquilo vira uma ladainha. Deus não precisa disso, irmãos. Fala em silêncio, fala em silêncio. Onde está a oração do travesseiro, irmão? Onde está? Falai sobre a vossa cama e calai-vos. Salmos 4. Salmos 4, versículo 4. Por favor, irmão Marcos, pastor Marcos, leia para nós. Perturbai-vos e não pequeis, falais com os vossos corações sobre as vossas camas e calai. Eita glória, aleluia. Olha aí, perturbai-vos e não pequeis, ou seja, é possível até a pessoa se perturbar, mas não deixe você pecar por causa dessa perturbação. E calai-vos, falai em silêncio sobre a vossa cama. Glória ao nome do Senhor. Olha a oração do travesseiro, a oração silenciosa. Deixa eu perguntar aqui, irmão, já teve irmãos que recebeu resposta de oração silenciosa desse jeito? Levanta a sua mão, só quem recebeu já, só quem recebeu. Glória ao nome do Senhor, comece a exercitar isso. Glória ao nome do Senhor, aleluia. É igual a oração contrária. Quem já ouviu falar de oração contrária, irmãos? Tem gente que pela de medo da oração contrária. O que é oração contrária? A oração contrária, irmãos, eu peço para Deus, Senhor, abençoa a irmã Rose. Aí alguém ora e fala, Senhor, não abençoa a irmã Rose. Isso é oração contrária. Eu pergunto, irmão, isso é uma oração válida? Oração contrária pega em crente, irmão? Oração contrária pega em crente, irmão? Não, irmão, porque oração contrária é coisa de feiticeiro. Se você orar para Jesus que não abençoar alguém, irmão, vigia, irmão. Não seja feiticeiro, não seja feiticeira. Oração contrária, não. Oração contrária, não existe, não. É oração, se alguém orar desse jeito, irmão, quem tem uma coragem de orar desse jeito, ela perdeu o juízo. Pedir para alguém amaldiçoar alguém, né? Não, Senhor, não faça prosperar a vida de alguém. Ô irmão, que oração é essa? Deus nos livre e guarde de sermos assim. Amém? Glória ao nome do Senhor. Muito bem, eu ia falar da oração contrária em outro momento, mas falamos agora. Orar em voz alta. Orar em voz alta, irmãos, também é válido e Deus se agrada. Neemias 9 e 4 e Ezequiel 11 e 13. Glória ao Senhor. Orar em voz alta. Vamos lá, por favor. Neemias 9 e 4. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, irmãos. Está mais difícil achar Neemias, né?
9:4. E clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Glória a Deus. Isso aqui, irmão, é uma prática que, graças a Deus, nós continuamos fazendo. Que é quando alguém, irmãos, chega aqui no altar e fala: pastor, aconteceu uma tragédia. Pastor, alguém está muito enfermo. O estado é crítico. Vamos levantar um clamor. Isso aqui é bíblico. A igreja se coloca em pé e aí a gente ora silencioso, irmão. Aí a gente ora igual Ana. Não, o que a gente faz? A gente levanta as nossas mãos, dirige-se ao céu e vira aquele clamor maravilhoso. O que acontece, irmão, nesse momento? A nossa fé é ativada pela oração em alta voz. O irmão está orando em alta voz, a minha fé é ativada, e daqui a pouco, irmãos, a gente começa a sentir a presença de Deus, e a nossa fé, ela fica maior, e aí isso move o coração de Deus. Repete o versículo, por favor, irmão Adilson. De onde você começou? Preste bem atenção, irmão. Olha aí, irmãos, preste atenção, a oração em voz alta, ela está associada ao coletivo. Olha aí, porque quando eu oro em voz alta, eu aumento a fé do meu irmão. Quando meu irmão ora em voz alta, eu às vezes falo: meu Deus, hoje não vou nem orar, porque hoje a minha fé, irmãos, está mais por baixo do que tapete de porão. Está muito fraca a minha oração. Mas aí o irmão começa a orar, e a minha fé começa a ser ativada. Então a oração em voz alta está associada à coletividade. E Ana estava orando em silêncio. Ana estava acompanhada de mais alguém, irmão? Não, Ana estava sozinha. Então a oração em silêncio está associada à solidão, e a oração em voz alta está associada à coletividade. Então eu vou dar um conselho para o irmão, para a irmã. Irmã, quando você chegar no culto, dobre o seu joelho e comece a orar. Não precisa a sua voz ficar muito mais alta, mas comece a orar num tom interessante, para que o irmão ou a irmã que chegar, ele também se sinta motivado a orar. Às vezes a pessoa chegou ali, irmão, uma pedra de gelo, um iceberg, mas você começa a orar, e a tua oração fervorosa começa a derreter o gelo do coração daquele irmão. Daqui a pouco, irmão, daquele irmão começa no mínimo a chorar. Daqui a pouco ele está dando glória a Deus, e se descuidar, Jesus batiza ele com o Espírito Santo, porque Deus faz assim. Glória ao nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém? Então, irmãos, é dessa forma. Ezequiel, pois não, pastor? Sem dizer que quando você ora baixo e em silêncio, o nosso pensamento, ele gira em outras coisas além, e quando você ora em voz alta, Você se ouve. você corta o pensamento. Isso. E você fixa o seu pensamento naquela oração que você está fazendo. Exatamente. Quando você ora, por isso que eu falei, a oração em silêncio, ela exige mais concentração, né? E a oração em voz alta, você mesmo consegue se ouvir, aquilo se torna um eco para você, e você também consegue ativar a sua própria fé. Então, vai de acordo, irmãos, com cada um. Tem pessoas que oram, irmãos, em silêncio, só se sente bem orar em silêncio. Outras pessoas, irmãos, tem pessoas que ignoram a pessoa orar assim, ó. Eu já ouvi pessoas repreender pessoas por orar assim. Quem já ouviu alguém orar assim, irmãos? Acho que é só eu, né? Ah, tá. Irmãos, essa oração é uma oração silenciosa. Só Deus sabe o que está passando no seu coração. Aleluia. Irmãos, e essa oração é traduzida no céu com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito Santo ora dessa forma, intercede por nós dessa forma também. Glória ao nome do Senhor. Às vezes falta palavra, mas você está expressando para o Senhor em forma de gemido, e Deus, irmãos, Ele está ouvindo a sua oração também. Oh, coisa gloriosa, bendito é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, maravilha. Irmãos, podemos orar também a palavra de Deus. Existe um nome para esse tipo de oração, mas eu esqueci de pesquisar o nome.
Outro dia eu pesquiso, se vocês conseguirem aí pesquisar em tempo real, podem pesquisar, irmãos, o que é a oração orando a palavra. Tem um nome para isso, mas eu me esqueci de pesquisar. Orar a palavra. Pega na beira da sua cama, irmão, está sem palavra para orar, está sem força para chorar, está sem ânimo no coração até para gemer, mas precisa orar. Glória a Deus. Quem já aqui, irmão, sentiu uma vontade irresistível de orar? Quem aqui já sentiu uma vontade de orar e não era para fazer outra coisa, era para orar mesmo? Glória a Deus. Olha aí, pouca gente, irmão, está precisando mais. Glória ao nome do Senhor. Deus vai te dar sede para orar, Deus vai te dar fome de orar, Deus vai te dar ânsia de orar, e quando você entrar na presença de Deus com essa ânsia, com essa sede, com essa fome, os céus vão se abrir sobre a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Mas enquanto isso não acontece, irmão, sabe o que você faz? Pega o Salmo 139, aleluia, glória a Deus. Eu conheço um pastor que pegou um salmo, irmãos, não sei se foi o 139, mas ele orou um ano os salmos que ele escolheu. Glória ao nome de Jesus. Agora você imagina, irmão, você pegar a palavra de Deus lá na sua casa e você começar assim, olha, ajoelhado na beira da sua cama, e você começar assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Senhor, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Então aquela pessoa que está passando por perseguição, ou por injúria, ou por calúnia, ela começa a dizer: Senhor, de longe o Senhor conhece o meu pensamento, o Senhor cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Senhor, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que tudo conheces. Aleluia. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Senhor, este conhecimento para mim é tão alto e maravilhosíssimo que eu não posso atingir, a minha mente não consegue chegar lá. Para onde eu me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Isso aqui é ou não é uma oração válida, irmão, hein? Glória ao nome do Senhor. Se eu subir no céu, tu aí está, não tem como eu me esconder de ti, mas se eu fizer no céu a minha cama, eis que o Senhor ali está também. Glória ao nome do Senhor. Comece a fazer isso, irmão. Ora um versículo ou um verso por vez, e você vai ver que maravilha que Deus vai fazer na sua vida. Glória ao nome do Senhor. E além disso, você está meditando na palavra do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode orar a palavra de Deus, ou outro salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E você ora ele bonito. Você pode orar o Salmo 91, melhor do que deixar o Salmo 91 aberto lá na estante de casa, como os nossos irmãos católicos, vamos chamar assim, eles fazem, né? E outros irmãos. Não, irmão, você pode orar desta forma. Pois não, irmã Bia? Como? Não, recitar seria recitar para outras pessoas, né? Não, tem um nome técnico, para isso, como glossolalia, alguma coisa assim, tá? Mas eu vou procurar, irmãos, e vou trazer para os irmãos, tá bem? Vamos lá. Outra oração, irmãos, maravilhosa: orar em línguas espirituais. Glória a Deus. Esta oração, irmãos, é uma oração poderosíssima para a edificação do crente. Quando um crente fala em mistérios com Deus na coletividade, o apóstolo Paulo nos ensina, irmãos, a procurar com zelo interpretar, profetizar, ou pelo menos que naquela comunidade haja intérprete. Mas quando nós oramos em línguas espirituais, acontece um fenômeno de sobreposição. A nossa alma, que é o nosso entendimento, ela para. Olha só, irmãos, a nossa alma, ela para de entender o que nós estamos falando, e a Bíblia diz que o nosso espírito ora diretamente ao Espírito de Deus.
Aleluia. Por que será, irmãos, que as pessoas, até muitos crentes, têm tentado fazer com que o batismo com o Espírito Santo e depois o dom de variedade de línguas, ele pare na igreja? Porque, irmãos, só quem já orou em línguas estranhas sabe o quanto Deus edifica o coração do crente quando ele recebe essa graça. A boa notícia é que isso continua vigindo, valendo para os nossos dias, e se você buscar, Jesus te batiza com o Espírito Santo, e se você continuar buscando, Ele te dá variedades de línguas, e quando você for orar, a sua alma, o seu entendimento para de orar, e o seu espírito se conecta direto com o Espírito de Deus, e aí há uma edificação gloriosa para as nossas vidas. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios 14 ao 18, leia para nós lá, por favor. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 14, do 14 ao 18. Olhe, Desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. escute o que nós falamos na escola dominical. Lembra que nós falamos, irmãos, na escola dominical, da antropologia do homem, espírito, alma e corpo? Aqui Paulo está dizendo, quando eu oro em línguas, o meu espírito, que é aquela parte que contém a consciência, ora direto a Deus, mas a alma fica sem fruto, porque ela não está entendendo. Continue. Olha aí, orarei com o Espírito em línguas e orarei com entendimento, com a alma na língua que eu conheço. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Hinos espirituais e hinos com letra da qual eu conheço. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de um e outro? O amém sobre a tua ação de graça, visto que alcançares o que dizes, Olha aí, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que só as tuas. olha aqui, irmãos, glória a Deus. Escute aqui que tem um mistério muito grande nessa palavra aqui, do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, olha, quando eu oro em línguas, meu espírito ora bem, mas a minha alma, ela fica sem fruto. Quando eu canto em espírito, meu espírito canta bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Aí ele fala assim, olha, se eu orar em línguas, em voz alta, e alguém indouto não está entendendo, como ele vai falar amém sobre aquilo que ele está ouvindo, se ele não entendeu? Mas ele já fala, irmãos, dou graças a Deus que eu falo mais línguas do que vós. Aqui, irmãos, como que resolver esse problema? Como resolver esse problema? Como resolver esse problema de um irmão falar em línguas e não haver intérprete? O primeiro problema, a primeira forma de solucionar isso, irmão, seria alguém falar em línguas e alguém se levantar e interpretar. Então aquele falar em línguas se tornaria em uma profecia, para exortar, edificar ou consolar o povo de Deus. Como resolver então o problema, irmão, se eu estou falando em línguas e tem alguém do meu lado não entendendo e não vai interpretar para a coletividade? Como resolve-se esse problema? Fácil, aleluia. Quanto mais crentes, quando você está adorando ao Senhor em línguas estranhas, você está dizendo as grandezas de Deus em línguas misteriosas, você está falando numa língua, irmãos, desconhecida aqui, e alguém não vai entender. O que é necessário fazer para resolver este problema? A igreja precisa de mais pessoas batizadas com o Espírito Santo, para que todos comecem a adorar de forma uniforme, adorar mais em línguas estranhas. Não há nenhum problema de fazer isso, irmão. Se você se levantar e a igreja de forma uniforme começar a adorar, o irmão Adilson ora em línguas, o irmão Aaron ora em línguas, as irmãs oram em línguas, outros irmãos que ainda não são batizados oram nas línguas nativas, glória ao nome do Senhor, mas a igreja toda, ela está adorando de forma uniforme, e o Deus eterno se agrada disso, glória ao nome de Jesus. Por isso eu continuo exortando, irmãos, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo, para falarmos em línguas, em oração na igreja, glória ao nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. E eu quero dizer para os irmãos,
Você que não é batizado com o Espírito Santo, não desista. Não desista. Glória a Deus. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Não desista. Sabe por quê, irmãos? Quando você ora em línguas, como nós já dissemos, você está orando ali, é um mistério muito grande. Você ora, daqui a pouco você fala algo inteligível, daqui a pouco você fala algo em línguas estranhas. Irmãos, a oração ela fica muito mais fluida. Glória a Deus. E se não tiver um relógio por perto, melhor ainda, porque daí você começa a orar e nem vê a hora passar. Glória a Deus. E o seu espírito é extremamente edificado. Glória ao nome do Senhor. Continue buscando. Busque e não se preocupe, irmão, em marcar uma data. Senhor, eu quero ser batizado no congresso. Irmão, não faça isso não. Peça para o Senhor batizar você no dia em que você estiver quebrantado. Glória ao nome do Senhor, ou quebrantada na presença do Pai. Essa bênção continua valendo para os nossos dias. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, dentro da oração, tem uma receita extra, que é unir a oração, o jejum. O jejum, irmãos, é uma oração silenciosa, sabia? O jejum é uma oração sem palavra. O jejum, anote isso aí, é uma oração do corpo. A sua alma quer jejuar, mas você não pode porque está trabalhando. A sua mente está ocupada com outra coisa. Põe teu corpo para orar, irmão. Como eu ponho o meu corpo para orar? Faço jejum. Aleluia. Quando você se coloca em jejum, com sabedoria, você está fazendo o seu corpo orar. Você está dizendo para Deus: Senhor, olha, eu estou me abstendo, irmão, do meu pedaço de cuscuz. Eu estou me abstendo, irmão, da minha tapioca, do meu frango com quiabo. Pronto, irmão, falando de jejum e fazendo fome aos irmãos, não vai dar certo isso, né? Glória a Deus. Mas os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer, né? Glória a Deus. Você faz isso, irmãos, e o Senhor, quando vier aquela vontade de comer, quando vier a vontade de comer, você vai falar: eu estou em jejum. O que o seu pensamento vai falar? Senhor, aceita, vai aceitando o meu jejum, aleluia, vai aceitando a minha oração silenciosa que eu estou fazendo, Senhor, aleluia. Aí o seu chefe vem brigar com você, e aí você lembra: eita, estou em jejum, não posso ficar irado contra o meu chefe, aleluia. Glória ao nome do Senhor. E a tua alma, o teu espírito vão sendo quebrantados na presença de Deus. Irmão, quando você entregar o jejum, aleluia, a comida vai estar mais saborosa, aleluia, a tua comunhão com Deus vai estar mais estreita. Oh, glória ao nome de Jesus, aleluia. Oh, glória, aleluia. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Oh, aleluia. A igreja precisa fazer isso, irmãos, e fazer isso com consciência, com ensino, com instrução. Oh, aleluia. Glórias, glória ao nome de Jesus. Alabashuri calamante e decanta alabashuri anda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmão, você pode jejuar. Pastor, mas eu tenho problema de saúde. Calma, você vai sair daqui dessa noite sabendo que você pode jejuar também. Jejum normal é a abstenção de sólidos e líquidos, exceto água. Isso aqui é para quem tem a saúde em dia. Para quem está com a saúde em dia, esse é o jejum normal. É aquele que você bebe água. Você fala assim: eu vou jejuar 6 horas, da hora que eu acordar até a hora do almoço. Irmão, não vale da hora que você está dormindo até a hora que você acorda, tá? Não vem com essa não, tá bom? Esse jejum aí não vale, tá bem? Olha, jejuei 12 horas, fui dormir meia-noite, acordei meio-dia. Irmão, isso aí não valeu não, tá bom? Não. Acordou 6 horas, jejua 6 horas, das 6 até o meio-dia.
Ah, pastor, não aguento não. Tá bom, irmão, a jejum até 9 horas. Era o comum. Pastor, alguém pregou aqui esses dias. Era comum, irmão, era comum. O judeu, qual era a primeira hora do dia? 6 horas da manhã. A segunda hora do dia, 7 horas da manhã. Certo? Quando completava a terceira hora, 9 horas da manhã, aí sim o judeu ia comer. Então era normal isso. Por isso que estranharam que a hora terça do dia, os discípulos estavam falando em línguas. E eles zombaram, estão cheios de mosto. Não, irmãos, das 6 da manhã às 9 da manhã, o judeu não comia e não tomava nada. Nada, nada, nada. Era comum. Então eles zombando, falaram isso. E Pedro falou, não tem como ser cheio de mosto, porque agora é a terceira hora do dia. Ninguém comeu nada e ninguém bebeu nada. Então, 9 horas, eles entregavam o jejum. O problema do jejum, irmão, é que tem pessoas que fazem jejum para ele ter no currículo. Tem um pastor chamado Luciano Subirá. Já ouviram falar? O pastor Luciano Subirá? Aquele irmão, quando tiver o arrebatamento, eu não sei quem subirá, mas Luciano subirá, né? E o Luciano Subirá, ele disse, irmãos, que ele fez um jejum, irmão, e ele começou a se desafiar, 1 semana, 1 mês, né? E aí, irmãos, Deus falou, não, esse negócio está errado, você está fazendo isso aí para a sua vaidade. E é esse o problema do jejum. A pessoa quando quer jejuar, irmão, ela quer logo estralar no norte. Não, eu vou jejuar 1 semana. Faz isso não, irmão, você vai morrer. Ah, mas meu objetivo é para a glória. Mas isso aí é suicídio, irmão. Não faz isso não, tá bom? Começa de pouco em pouco, né? Ah, eu não consigo, irmão. Acorda de manhã, né? Faz um jejum normal. Não, mas não vou tomar água, vou ficar 2 dias, irmão. Vou fazer o jejum de Esther. Tem uma irmã que uma vez me procurou, falou, pastor, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. A minha vida só está indo de frente para trás. Está horrível a minha vida. E eu sempre fiz o jejum de Esther. O que é o jejum de Esther? É o jejum absoluto. Nós vamos falar lá. Mas o jejum normal é o jejum, irmão, com abstenção de sólidos e líquidos, exceto água. Tá bem? Então a pessoa fala, não, vou tomar líquido, vou tomar limonada ou Coca-Cola. Também não vale. É só água. Tá bem? É só água. Certo? Esse é o jejum normal. Acima disso é o jejum absoluto. Mas vamos falar do jejum normal. Mateus 4:2. O jejum normal é o jejum que o Senhor Jesus praticou. Mateus 4:2. Olha a precisão da Bíblia. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o que, irmãos? Fome, não teve sede. Então Jesus aqui bebeu água. E eu falei isso uma vez em sala de aula, e o irmão questionou, mas no deserto tem água? Eu falei, irmão, tenha juízo, irmão, você está assistindo muito o Retorno da Múmia, que você vê lá o deserto, só areia para todo lado. Não, irmão, o deserto que Jesus estava, não era um deserto desse jeito, era o deserto de João, o deserto onde João morava. No deserto de João tinha abelha, porque ele comia mel, tinha gafanhoto, porque ele comia gafanhoto, então tinha água também. Certo? Então Jesus deixou de comer, mas não deixou de tomar água. E quando ele terminou o jejum, ele teve fome, não teve sede. Glória ao nome de Jesus. Então pratique o que Jesus fez. Por que e Jesus fez isso, irmãos, como homem? Porque se fosse como Deus, ele não precisava de água. Ele fez como homem. E se ele fez como homem, ele está dando exemplo para quem, irmãos? Está dando exemplo para mim, está dando exemplo para você jejuar conforme a sua condição, tá bom? Mas daí tem o jejum absoluto, Esther 4:16, deve ser esse que a irmã bendita lá falou, 4:16, por favor, leia para nós, e depois Atos 9:9, jejum absoluto, glória a Deus. Perecendo, pereço. Obrigado, irmão Marcelo. Irmãos,
Os irmãos entenderam aqui? Olha só, ela falou, vou jejuar absolutamente durante 3 dias. Ah não, irmãos, eu quero jejuar, mas a coisa está muito difícil, eu já vou logo jejuar 6 dias. Pronto, irmão, vai resolver o problema, porque você vai morrer, né? Não é assim não que faz, faça com entendimento, tá bem? Uma vez eu falei, eu vou jejuar 48 horas, eu só aguentei 36, irmão. Tinha uma mercearia lá perto de casa, que ela vendia uma rosca, e aí, irmãos, depois um pão doce, depois do horário do almoço, irmãos, eu comecei a ficar fraco, e só lembrava do pão doce da mercearia. Aí eu falei para o Senhor, Senhor, vamos parar por aqui, recebe o meu jejum. Eu fui lá, comi, pronto, irmão, amém, né? Glória a Deus, mas esse aí foi um jejum absoluto, depois eu nunca mais fiz, né? Preciso voltar a fazer. Muito bem, Atos 9 e 9, por favor, Atos 9 e 9, glória a Deus. Glória a Deus. Este foi quem, irmãos? Quem que fez esse jejum? Paulo, já era Paulo, né? Ou era o Saulo ainda, mas depois ficou conhecido como Paulo. Muito bem, é o jejum absoluto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E também, irmãos, finalmente, o jejum parcial. O jejum, olha só, o jejum normal está aqui, o jejum absoluto está aqui, e o jejum parcial está aqui. Se você não pode fazer o jejum absoluto, faça o normal. Se você não pode fazer nem o normal, faça o parcial, certo? Pega a coisa que você mais gosta de comer, pega a coisa que você mais gosta de beber, e você fala, vou ficar 1 semana sem beber café. Pronto, misericórdia, né, Beatriz? Meu Deus, esse dia atrás, irmão, eu fiz um jejum normal, e fiquei feliz com o jejum normal. Eu falei, agora eu vou fazer, no outro dia eu falei, eu não posso fazer o jejum normal, não consigo, eu vou fazer o jejum parcial, vou ficar sem café. E aí, irmãos, aguentei um dia, acordei de madrugada com uma dor de cabeça terrível, mas eu falei, vou ficar firme. De tarde, irmãos, eu fiquei com dor de cabeça, fui dormir, acordei de madrugada com dor de cabeça, e aí, irmãos, eu falei, não vai dar tempo de completar 48 horas, deixa eu tomar um café. Entreguei o jejum parcial, glória a Deus, e tomei um café. Pronto, irmãos, foi como tirar a dor de cabeça com a mão, né? Para ver que a gente se vicia também no café. Mas você pode fazer isso. Ah, eu não consigo ficar sem feijão. Pronto, irmão, faça um jejum. Senhor, eu não posso fazer o jejum total, meu corpo não aguenta, ou eu tomo medicamento. Agora, bem sério isso, irmão, eu tomo medicamento para tireoide, eu tomo medicamento para pressão, eu tomo medicamento para diabetes, tomo medicamento. O que eu faço? Eu faço uma restrição alimentar. Eu não vou comer feijão esta semana, vou comer só arroz, um arroz com um franguinho ali, e você pode, irmãos, olha que bênção, associar isso a uma dieta saudável e ainda espiritual. Olha só, glória a Deus, mas é porque você só pode fazer isso. Agora, se você pode fazer o jejum normal, faça, tá bom? Não vem com conversa, vou fazer o jejum parcial. Não, você só está querendo emagrecer. Você está querendo só emagrecer, está querendo entrar na medida. Não, se você pode fazer o jejum normal, faça. Se você puder fazer o absoluto, faça, mas faça com entendimento. Glória ao nome do Senhor. É uma poderosa associação com a oração. Amém? Os irmãos entenderam? Digam amém, por favor. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. E faça isso, irmãos, com sabedoria e sabendo que é para Deus, não é para a sua glória de ninguém, não é para a glória de ninguém você jejuar. Quanto mais você jejua, mais humilde você fica. Glória ao nome do Senhor. Não seja como os hipócritas, que eram os fariseus. Nossas crianças voltaram, elas vão adorar ao Senhor Jesus cantando, e nós depois estaremos orando juntamente com o pastor João Vaz,